Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá. É a número 51 de um total de 54 e a oitava paraxá de Devarim. O nome dela é Nitzavim, que significa de pé. Na porção da Torá, nós lemos Deuteronômio, capítulo 29, do verso 10 até o capítulo 30, verso 20. Na Haftará, lemos Isaías, capítulo 61, do verso 10 até o capítulo 63, verso 9. Na Brit Hadashá, lemos João, capítulo 16, até o capítulo 17, verso 22. E Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 13. A primeira palavra desta leitura em hebraico é Nitzavim e é traduzida como em pé. No entanto, em pé não é uma palavra suficientemente forte para traduzir Nitzavim. A palavra raiz de Nitzavim é traduzida em outros lugares da Bíblia como ereta. Em relação à esposa de Ló, ela diz que se tornou um nitzav, de sal. O significado básico desta palavra é firme, ereto. Note, de Moisés está falando aos filhos de Israel, às crianças, às mulheres e aos estrangeiros que foram enxertados em Israel também, que estão de pé nas margens do Rio Jordão, em frente a Jericó. Note que estamos lendo no capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio, o final dos ensinos dados a Moisés, que agora passa para Israel antes que ele suba a Pisga, onde ele iria morrer. Isso acontece um pouco antes da Páscoa, e Moisés declara: você está aqui, ereto. Você não está sentado, e muito menos deitado. É a primeira coisa que Moisés está lembrando a Israel em seu último discurso, é que Deus fez uma aliança com o pai de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Mas não somente com Israel. Em Deuteronômio, capítulo 29, do verso 14 ao verso 15, ali diz: não é somente com você que estou fazendo esta aliança juramentada, mas com quem está aqui conosco hoje diante do Senhor nosso Deus e também com quem não está aqui conosco hoje. Este versículo é de grande importância e é amplamente ignorado por alguns dos judeus. E além também, ele é ignorado por muitos cristãos. Alguns judeus pensam que a aliança de Deus é exclusiva somente com Israel e com o povo judeu. Alguns deles pensam, é nossa aliança e de mais ninguém. Porém, esse texto que lemos nos mostra que não é bem assim, porque afirma claramente que a aliança de Deus com Israel não é exclusiva para Israel, mas também para todos os que estão com Israel. Não apenas os da primeira geração de Israel ali de pé com Moisés, mas também os não israelitas que não estavam ali naquele momento histórico, como também os descendentes de Israel. Em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz: portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisos. Naquela época, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto a alianças da promessa,
sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Yeshua, o Messias, vocês gentios, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue do Messias, o sangue de Cristo, do ungido de Deus. Então, a aliança foi feita entre Deus e Israel, juntamente com os seus enxertados, através da aliança de sangue de Yeshua. Nesta porção de Nitzavim, Moisés declarou que o povo de Israel e seus enxertados estavam fazendo uma aliança com Deus. Todos foram considerados iguais e todos deveriam permanecer juntos. E isso se aplica às gerações passadas e também às futuras. De fato, a aliança é com indivíduos, mas esses indivíduos fazem parte do todo, fazem parte do povo de Israel. Se você, irmão e irmã, faz parte do povo judeu, sendo você um judeu ou uma judia na carne, ou um não-judeu, uma não-judia na carne, porém enxertada. Então, essa aliança se aplica também a você. Você também faz parte da aliança e cada um de nós é responsável uns pelos outros. Formamos juntos a nação de Deus, judeus e não-judeus, discípulos de Yeshua. Nos próximos versos, fala ali que se o povo de Israel abandona o caminho de Deus e transgridem a aliança, então receberemos a maldição. Isso inclui todo discípulo de Yeshua, todo crente. E, de fato, também temos culpa por não fazer brilhar o suficiente a luz de Yeshua, que é o Evangelho, a Torá. Somos todos responsáveis pelos pecados uns dos outros. Como, por exemplo, disso tudo que nós falamos, temos o pecado de Acã. Em Josué, no livro de Josué, capítulo 7, capítulo 8, Acã, vemos ali que errou tomando parte dos despojos que eram proibidos e, como resultado, indivíduos inocentes morreram na batalha. O erro, o pecado de Acã fez com que toda uma nação sofresse. A Bíblia menciona o pecado de Acã de uma maneira geral e coletiva. No livro de Josué, capítulo 7, do verso 10 ao 12, diz: O Senhor disse a Josué, e depois adiante, Israel pecou, errou, violaram a minha aliança, que lhes ordenei que guardassem. Eles pegaram algumas das coisas dedicadas, no caso aqui a ídolos, eles roubaram, mentiram, os colocaram como sua própria posse. É por isso que os israelitas não podem resistir a seus inimigos. Em Deuteronômio, capítulo 29, do verso 16 ao 21, o Eterno, mais uma vez, é muito claro, lembrando que fomos tirados do Egito. Hashem nos lembra que vimos os deuses pagãos que pertenciam às nações gentílicas, e estes deuses pagãos, que na verdade são demônios, nada puderam fazer. Enquanto Israel passava a pé enxutos pelo mar, que Deus abriu, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo mar caiu sobre os egípcios não crentes. Enquanto morriam os idólatras egípcios, Israel passava por eles a caminho de Canaã, sob a guarda do Deus Todo-Poderoso. Então, somos todos nós advertidos, judeus e não judeus, para não deixarmos o Deus verdadeiro, para ir servir
a criatura? Deus é o Criador de tudo e de todos e trabalha também como guia e guarda do seu povo. A punição pela desobediência seria tão grande que esta pessoa deixaria de existir. Isso parece um tanto quanto duro demais, mas não é, pois Adonai não perdoa aquele homem, aquele ser humano que o conheceu, experimentou de seus milagres, de sua presença e depois se deixa ser enganado pelo próprio coração, dizendo para si mesmo: viverei a minha vida como eu bem entender, farei tudo aquilo que desejar em meu coração e eu serei ainda assim abençoado, próspero e terei paz. Rasve Halila, Deus nos livre e guarde disso, pois esta é uma atitude aberta de rebelião contra o próprio Deus, que certamente não tolera tal coisa. Esta é a mesma atitude que Satã teve no início, ocasionando com isso a queda de 1/3 dos anjos, juntamente com ele, porque creram em sua mentira. A desobediência traria uma devastação tão grande sobre a vida do rebelde, do desobediente, que até mesmo os estrangeiros, além dos judeus, que por ali passassem, diriam, vendo as pragas desta terra, doenças que Elohim tem afligido, e a terra não será semeada e não produzirá, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim. As pessoas diriam: por que o Eterno fez isso com essa terra? Então se dirá: porque deixaram a aliança de Deus. Isso é conosco também. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, nos leva ao versículo-chave desta porção, que ali diz: as coisas encobertas, secretas, pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A palavra encobertos ali vem do termo hebraico satar, que significa também ocultar. Isso significa que Elohim reservou para si o direito de esconder ou ocultar algumas coisas que pertencem a ele. Porém, as coisas reveladas a nós têm uma função bem clara: nos fazer cumprir a Torá. A palavra reveladas vem do hebraico galá e significa descobrir, tirar, revelar. Este termo nos indica que já existe algo revelado e visível aos nossos olhos, corações e mentes, que é a Torá, revelada também em Yeshua, que é a Torá vivente e que deve ser obedecido. Neste texto original em hebraico, encontrado na Torá, há um ponto acima de cada letra nas palavras, que diz: para nós e para nossos filhos para sempre. Em cima disso, há pontos. Ninguém sabe exatamente o que esses pontos significam. Provavelmente, existe um segredo escondido nessas marcações misteriosas. Talvez isso signifique que o que está oculto de nós, os pecados ocultos, seja revelado a Deus. Também é possível que a Torá tenha um lado oculto e um lado visível. O lado visível são os mandamentos práticos e o lado oculto, como os segredos da Torá, que são revelados apenas àqueles que buscam a Deus com todas as suas forças e posses. Há um grande debate
entre os sábios de Israel sobre a questão em que devemos assumir responsabilidades. Eles se perguntam: essa responsabilidade que assumimos uns com os outros se aplica apenas aos pecados públicos ou também aos pecados ocultos que ninguém conhece? A visão aceita hoje é que devemos assumir a responsabilidade apenas pelos pecados públicos. E mesmo assim, não há punição, isto é, a menos que uma pessoa pudesse protestar contra o pecado alheio, mas não o fez. Essa pessoa se torna cúmplice e assume a responsabilidade. O lamentável é que tenham tantas pessoas preocupadas com o que não é revelado, que pertence somente a Deus, e deixam de cumprir e praticar o que é tão simples, o que na prática é tão fácil e é revelado por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 30, percebemos que é uma opção pessoal de cada um de nós receber o bem ou o mal, o que é bom ou o que é ruim, somente por nossa obediência ou desobediência. A Bíblia toda fala disso. A opção da desobediência nos traz o cativeiro. Esta palavra vem do termo em hebraico shibbiá e nos dá a ideia de como uma força militar de exército que subjuga um adversário e então se apossa de homens, mulheres, crianças, animais e bens da parte derrotada, levando-os cativos para o lugar dos que o subjugaram. Assim acontece quando obedecemos a Deus. Adonai dá ordem aos seus melahins, aos seus anjos, seus exércitos de melahins, que nos protegem e nos guia até Deus. A prosperidade é como se morássemos no reino celestial de Deus, mas quando desobedecemos, os exércitos de melahins, de anjos maus, nos acorrentam, nos perseguem, se apossam de nós e tudo que é nosso, e como morássemos no reino infernal, no Hades, e assim somos feitos também cativos. O cativeiro tem por finalidade lembrar a seus cativos que eles negaram a Deus, e isso é bem interessante, que eles são enviados para lá no cativeiro se lembrarem novamente de quem é o nosso Deus e Senhor. O sofrimento reaviva as lembranças do povo e faz com que as pessoas voltem a buscar ao Eterno. Quando isso acontece, Adonai pode cumprir o que disse, ajuntando novamente na terra os que foram dali levados para o cativeiro. Não importa o quão longe eles tenham sido espalhados, não importa nem a condição financeira. O que importa é que Deus faz deles novamente uma nação forte, na terra que havia prometido e dado a Israel como possessão perpétua. Tal profecia foi cumprida por diversas vezes, quando os judeus foram espalhados pelo mundo e novamente trazidos a Israel, no cativeiro babilônico, onde retornaram a grande maioria dos cativos, no cativeiro assírio, onde retornou apenas um remanescente, a princípio, e no cativeiro da dispersão do ano de 70 depois de Cristo, que fez com que Israel desaparecesse como nação, vindo novamente a renascer em 14 de maio de 1948. E nós vemos até hoje Israel na terra de Israel. A Torá não diz, Hashem fará retornar Vereshiv,
seus cativos do exílio. A palavra empregada no versículo é Hashem, ele próprio retornará, Veshav, com seus cativos. Daqui aprendemos que a Shekhinah, a presença divina, também será redimida, também retornará com eles. Após a destruição do primeiro templo, o povo de Israel foi acorrentado e levado cativo para a Babilônia, Bavel. O profeta Jeremias e Irmiarro acompanhou os cativos em sua jornada. O Eterno, porém, tinha planos diferentes para ele. Elohim disse a Jeremias: se você for com os judeus para a Babilônia, então eu ficarei com os poucos que permaneceram em Israel. Mas, se você, Jeremias, ficar em Israel, então eu, Elohim, eu irei com os cativos. Jeremias respondeu: eu, Senhor, não traria benefícios com a minha presença a esses pobres prisioneiros. Que o Criador os acompanhe e certamente ele poderá auxiliá-los. Então, a Shekhinah, por assim dizer, foi para os exílios também com o povo de Deus. Olha como Deus é maravilhoso e amoroso. Para nós, discípulos de Yeshua, isso é muito visível, pois no cativeiro da última diáspora que veio sobre os judeus, muitos deles foram levados para Roma, Europa e o restante das nações gentílicas, assim como Yeshua também foi levado para os portões de Roma, na Europa e por todo o mundo às nações gentílicas. De outra forma, como Yeshua Jesus chegaria às nações gentílicas também? Pense nisso. Frequentemente, Deus favorece alguém no momento em que aparentemente todas as esperanças parecem perdidas, como, por exemplo, Abraão, que gerou Isaque na idade de 100 anos, quando, de acordo com as leis da natureza, ele já era velho demais para ter um filho. Também, como exemplo, José se tornou um grande governante após ter sido prisioneiro durante 20 anos. Também Jacó, ele foi levado sem nada até Labão, e ele foi pai de 12 filhos, enriqueceu e venceu a luta com um Melahim, com um anjo do Eterno, apenas depois de ter fugido da casa de seu pai, sem nenhum centavo, e ter servido Labão dia e noite por 20 anos. Quem pensaria que um bebezinho também, flutuando numa cesta no rio Nilo, seria crescido no palácio de Faraó e libertaria Israel? Quem poderia pensar que um bebezinho de uma família pobre, que nasceu numa manjedoura em Belém, é o Messias de Israel e de toda a humanidade, que após ser morto, foi ressuscitado, esteve com Israel na diáspora e em breve voltará e está voltando. Porém, ele voltará em glória para reinar de Israel, de Jerusalém, Baruch Hashem. A Bíblia toda nos mostra repetidamente que Deus comanda a história. E por causa da última diáspora, muitos judeus conheceram Yeshua, o Messias judeu, e têm testemunhado que Yeshua é um ungido de Deus. Antes mesmo da criação do mundo, ele já existia, e para ele tudo foi feito. Outro verso-chave desta paraxá é de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao 14, onde tem um paralelo. O próprio apóstolo nos fala algo sobre, lá em Romanos, capítulo 10.
Ele fala do desejo do coração em ver todos os judeus como ele, o apóstolo Paulo, israelita, serem salvos também. Pois o próprio apóstolo é testemunha que eles, os judeus, têm zelo sim, têm cuidado por Deus, pelas coisas de Deus. Mas alguns, não todos, alguns deles não sabem da justiça que vem de Deus, porque a justiça que vem de Deus é Yeshua, mas em breve eles saberão. Alguns. Porém, nós sabemos que muitos já estão vendo Yeshua como Messias. Porém, alguns, não todos, não se submetem a Yeshua ainda. Porque a finalidade da lei é Yeshua, pois só Yeshua nos justifica para a salvação do crente. Moisés explica: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O homem que seguir o seu próprio coração em desobediência a Deus viverá pela maldição. E uma vez que pecou, não se justificará somente pelas suas obras, mas a justiça que vem da fé, quero crer e obedecer na lei de Deus, diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo? Note que o apóstolo Paulo está citando a Torá. Ele não está falando nada novo. O apóstolo Paulo cita Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 e 14, lá em Romanos 10. Shaul usa para defender o seu ponto de vista, ele usa a Torá para defender o seu ponto de vista. A mesma Torá que estava sendo interpretada de forma errada e legalista por alguns dos judeus, que não tinham Yeshua como Messias. E hoje, por muitos cristãos também, aos quais nos opomos a esse ensino errado. Pois a justiça aqui apregoada e ensinada por Paulo é a mesma justiça da Torá. E Yeshua Jesus está por toda a Bíblia, inclusive, principalmente na Torá. Ele é a Torá vivente. Como o próprio Yeshua falou, Moisés escreveu a meu respeito. A Torá toda fala de Yeshua. E o que a Torá diz? No verso 8 de Romanos, citando então Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, diz: a palavra, que é Yeshua, nós sabemos, está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé, crer e obedecer a Deus, que estamos proclamando. Quem crer verdadeiramente em Yeshua, obedece aos mandamentos, assim como Yeshua obedece e viveu sem pecado. Nenhum de nós, nem judeus, nem não-judeus, vivemos uma vida inteira sem pecados. Mas isso não quer dizer que depois de Yeshua nos salvar, vivemos continuando a pecar. Pelo contrário, damos testemunho do novo nascimento em nossas ações, deixando a vida antiga de pecados. Os mandamentos de Deus não são difíceis de praticarmos. Não está longe de nós e, através de Yeshua, se tornaram tão fáceis de entendimento. Você gostaria que alguém te matasse, ou te traísse, ou te enganasse, ou mentisse para você, ou até te roubasse? Ou falasse mal de você? Claro que não. Então, não faça isso com o próximo, e muito menos com Deus, nem com o Filho de Deus, Yeshua. Pois como fala em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 ao 20, os céus e a terra são testemunhas contra o desobediente, pois Deus nos propôs a vida, a bênção e a morte, que é a maldição.
E ele já nos deu a dica desde o princípio. Escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz dele, isto é, obedecendo a ele e apegando-te a ele. Pois disto depende a nossa vida e longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é tanto pai de judeus como pai na fé de não-judeus. Nesta paraxá, Moisés fez duas declarações importantes. A primeira, que não conhecemos todos os segredos do céu, o que é bom, e devemos deixar o que está oculto a Deus e agir honestamente no plano visível. A segunda declaração importante de Moisés é que a verdade é alcançável. Também a Torá e os mandamentos, inclusive a vontade de Deus, que é próxima, clara, realizável e disponível. Não é preciso procurar a resposta no exterior ou no céu. Yeshua está dentro de nós. Essa porção verdadeiramente coloca um macaco nas suas costas, pois obriga aqueles que creem na palavra de Deus a fazer uma escolha consciente para a nossa vida e estilo de vida. As escolhas que a Torá nos obriga a fazer são algumas das escolhas mais importantes da vida, ou, se você desejar, da morte. Na Haftará de Isaías, capítulo 61, é justamente a mesma porção que Yeshua leu na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. Ele tomou o rolo do profeta e leu o seu próprio cumprimento profético, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Restaura Israel, coloca as nações servindo Israel ainda nessa porção. Os judeus serão chamados sacerdotes do Senhor. Israel se alimentará das riquezas das nações, e no que era orgulho das nações, será agora orgulho de Israel. Aqui está falando de Yeshua, que em breve momento todo Israel reconhecerá como Messias e se orgulhará do seu Messias. E assim todo olho o verá, a Yeshua. Israel receberá a porção dupla, porção dobrada e aliança eterna. E todos reconhecerão que só há um povo abençoado por Deus. Então corra para esse povo, se aproxime desse povo que é Israel. Por amor de Sião e Jerusalém não podemos nos calar e muito menos nos aquietar, pois Yeshua, nosso Senhor e Salvador, os redimiu também, primeiro a eles, Israel, e depois a nós. Somos devedores a Deus e a seu Filho Yeshua e a seu povo Israel. Israel é eternamente esposa de Adonai, a noiva de Yeshua. A porção profética fala: com o noivo, que é Yeshua, se alegra a noiva, que é Israel, e os seus enxertados. Adonai jurou e ele cumpre, pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal, pão. Aqui está falando de Yeshua, do sustento que vem de Deus. Nunca mais dará então o seu pão, Yeshua, aos teus inimigos, nem os estrangeiros, os que não quiseram, aqui no caso, se aproximar de Israel.
nem esses beberão o teu vinho, no caso a videira, que é Yeshua, fruto de suas fadigas. E Yeshua é o fruto das fadigas de Israel. Mas Israel será farto. O verso 1 do capítulo 63 fala claramente desse que está vindo de Edom. Para quem não sabe, Edom fala de Esaú e Yeshua, que foi transliterado para o grego, sendo então Iesus, pois o grego não tem o som de SH. Então, na tradição judaica, quando eles queriam falar de Roma, eles falavam Edom, e quando queriam falar de Iesus, falavam Esaú, pois os judeus que não acreditavam que Yeshua é o Messias o via como inimigo, embora sabemos que Yeshua não é o inimigo de Israel. E no verso 1 fala claramente de Yeshua, que agora sai de Roma, onde ficou por 2000 anos. Yeshua, ele está vestido de vivas cores em suas vestes, glorioso, marchando na plenitude da sua força. Yeshua que fala de justiça e é poderoso para salvar. No verso 2, ali diz que o traje de Yeshua está vermelho e as vestes também vermelhas, como daquele que pisa as uvas no lagar. Sabemos que Yeshua é a uva videira que foi pisado e esmagado por nossas transgressões. E o seu próprio sangue salpicou as suas vestes e manchou o traje todo. O próprio braço de Yeshua no madeiro trouxe a salvação para nós, mas primeiro a Israel. Israel são os pintinhos que Yeshua fala. Quantas vezes eu quis ajuntar todo o meu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, aqui debaixo do seu manto, do seu talit. Mateus fala isso no capítulo 23, verso 37. E veja que no verso 6 de Isaías, capítulo 63, fala que Deus, quando estava irado, pisou em alguns, não todos, alguns ovos, e derramou por terra o sangue. Mas Deus não estará para sempre irado com Israel e os seus enxertados. E Yeshua os redimiu, todos eles, de seus pecados. E nós precisamos falar isso para Israel. Yeshua é o Messias. Na porção da Brit Hadashah de João, e realmente alguns judeus foram pisados, outros também foram expulsos das sinagogas, pois os que faziam isso julgavam erroneamente dar tributo a Deus, como, por exemplo, o apóstolo Shaul, o próprio apóstolo Paulo, que também um dia esteve cego, porém não mais. E isso está acontecendo com outros judeus e não judeus, pois Yeshua dá visão aos cegos. E estamos vendo isso até nos dias atuais. E isso é a obra de Deus e é maravilhoso. Yeshua subiu aos céus para poder vir até nós, os homens, o Espírito de Deus. Yeshua sofreu por Israel e por nós. E Israel, o povo judeu, sofreu por nossa causa também e por causa do Messias. E Yeshua nos anunciou todas essas coisas. E que ninguém te engane, irmão e irmã. Assim como a mulher, Israel, quando está para dar à luz, tem tristeza, tem dor e chora, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, aqui está falando de Yeshua, já não se lembra mais da aflição, nem mais a sente, pelo prazer que tem de ter nascido e ter vindo ao mundo um homem, Yeshua, o Salvador e Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Yeshua em breve retornará e para os que morrem, já está nesse momento num piscar de olhos. E quando Yeshua retornar, teremos vida eterna e o nosso coração se alegrará e essa alegria ninguém poderá nos tirar. Mas antes disso, teremos aflições,
mas devemos perseverar e ter bom ânimo, pois Yeshua venceu ao mundo e ele está e é por nós, se formos também com ele em obediência. Yeshua nos tem dado a palavra de Deus e o mundo nos odeia por isso, porque nós não somos do mundo, como também Yeshua não é. Porém, ele tem nos guardado junto ao Pai, nos santificado na verdade, pois a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Assim como Yeshua foi enviado ao mundo, nós também fomos enviados ao mundo. Yeshua então roga por cada um de nós que cremos nele como Messias, através da palavra de Deus, a Bíblia, e somos um em Deus e Yeshua. E assim como Yeshua deu testemunho do Pai, nós também devemos dar testemunho do Pai em ações e não somente em palavras. Yeshua pode estar de pé na presença de Deus. E você, irmão e irmã? Vigiai, estejamos todos atentos. Estude os versos dessa porção, leia, porque é de grande valia e bênção. Assim você vai estar internalizando a palavra de Deus e ela vai entrar no seu coração. É como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então repita, leia várias e várias vezes a palavra do Eterno, a Bíblia todinha. Assim, ela vai entrar no seu coração. Shalom, shalom e bons estudos a todos!